Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre eletroquimioterapia. Você sabe o que é isso? A eletroquimioterapia é uma técnica antineoplásica baseada no uso de duas ferramentas. A primeira é chamada de eletropermeabilização, que consiste na utilização de pulsos elétricos específicos, objetivando aumentar a permeabilidade da membrana celular de forma temporária e não deletéria, isto é, sem causar danos à membrana da célula. A segunda é a quimioterapia antineoplásica, que consiste na utilização de fármacos antineoplásicos que são capazes de afetar o metabolismo das células cancerosas e destruí-las, sendo que na técnica de eletroquimioterapia a bleomicina é o antineoplásico mais utilizado. Dito isto, qual seria então a definição de eletroquimioterapia? De acordo com este artigo do Dr. Luiz Maria Mir, o pesquisador e desenvolvedor da técnica, a eletroquimioterapia é definida como a potencialização de um fármaco antineoplásico através de pulsos elétricos locais específicos permeabilizantes. É importante dizer que esta técnica é utilizada somente em tumores sólidos e acessíveis pelos eletrodos, de forma que as células tumorais recebam os pulsos elétricos de forma adequada. Esse outro artigo, escrito por Halls e colaboradores, dá uma pequena explicação da eletroquimioterapia, onde estes autores afirmam que a permeabilidade da membrana celular pode ser aumentada de forma temporária quando pulsos elétricos específicos em relação à sua potência, duração, frequência e número de pulsos são aplicados sobre elas, mantendo a viabilidade celular. Então, como ocorre a eletroquimioterapia? Neste esquema, nós podemos ver a representação da bleomicina em uma seringa. A bleomicina, que é o fármaco mais utilizado na técnica de eletroquimioterapia, pode ser administrada tanto por via endovenosa como intratumoral, sendo que isto é definido pelo médico veterinário de acordo com os vários fatores relacionados ao tumor que está sendo tratado. Logo abaixo está o que chamo de célula com membrana citoplasmática selada, isto é, antes da aplicação dos pulsos elétricos. Neste primeiro momento, a membrana celular está em seu estado normal, de permeabilidade seletiva. Neste momento, a membrana tem baixíssima permeabilidade para a entrada das moléculas de bleomicina, representadas por essas bolinhas laranjas, que estão ao redor das células. Então, com a aplicação localizada dos pulsos elétricos específicos, a membrana celular tem o potencial elétrico de sua bicamada lipídica desestabilizado, e com isso ocorre um aumento da permeabilidade da membrana, facilitando então a entrada do fármaco antineoplásico. É importante salientar que os pulsos elétricos sozinhos não matam o tumor, eles só possibilitam a entrada do fármaco no interior da célula. Com o tempo, a membrana celular ela é restabelecida com o fármaco antineoplásico em seu interior. E à medida que o tempo passa, os danos deletérios causados pela bleomicina no DNA das células cancerosas as levam à morte. Neste slide, nós vemos alguns exemplos de eletrodos utilizados na técnica de eletroquimioterapia, sendo o eletrodo número 1, chamado de eletrodo de placas, que é o mais indicado para tumores superficiais e pouco infiltrativos, sendo posicionado sobre o tumor. O eletrodo 2 é chamado de eletrodo de agulhas e é indicado para tumores mais infiltrativos, sendo que as agulhas são introduzidas no tumor. Então, quais seriam os benefícios da eletroquimioterapia? Alguns benefícios que podemos citar são a possibilidade de evitar mutilações. Em casos de tumores em extremidades de membros ou outras regiões com pequena margem de segurança, como por exemplo, região ocular, oral, anal e bexiga, a técnica pode ser muito eficaz. Para este benefício, vou mostrar um relato de caso mais adiante. A eletroquimioterapia ela tem um curto tempo de tratamento quando comparado com tratamentos quimioterápicos, cirúrgicos e radioterápicos, por exemplo, sendo que em muitos casos uma única aplicação da técnica é o bastante para tratar o tumor. E também relacionado com o curto tempo de tratamento está o baixo nível de efeitos colaterais,
pois devido às características de potencialização do fármaco e de sua baixa dose terapêutica quando utilizado com a técnica de eletroquimioterapia, os efeitos colaterais mais comuns são de caráter localizado, principalmente relacionados à dor leve a moderada no período pós-tratamento e inflamação na região da aplicação dos pulsos elétricos, ou seja, são efeitos colaterais mínimos quando comparados a técnicas como quimioterapia sistêmica e radioterapia, e que não precisarão de grandes cuidados. Outro benefício de grande importância a ser citado é a possibilidade de utilizar a eletroquimioterapia de forma adjuvante às cirurgias. Nestes casos, a técnica é utilizada de forma a ampliar a margem de segurança, pois a técnica tem uma certa seletividade pelas células tumorais. Desta forma, é possível se retirar menos tecido saudável ao redor do tumor, aplicar a eletroquimioterapia no sítio cirúrgico e, com isso, eliminar possíveis células tumorais residuais infiltradas, o que pode deixar as cirurgias menos agressivas. Outro benefício a ser considerado é o baixo custo do tratamento quando comparado à radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Em muitos casos são tratamentos custosos e demorados. Então, como exemplo da utilização da técnica usada de forma a evitar mutilação, temos este relato de caso da medicina humana, descrito por Sawa e colaboradores. Neste caso, um paciente de 90 anos com carcinoma de células basais na região da pálpebra foi tratada com somente uma aplicação da eletroquimioterapia com bleomicina intratumoral. Na imagem A, podemos ver o tumor sendo indicado pela seta, e na imagem B, podemos ver a região que foi tratada após 4 meses de tratamento, sem nenhum resquício do tumor. Sem a técnica de eletroquimioterapia, o tratamento cirúrgico desta paciente possivelmente iria necessitar da retirada de sua pálpebra. Agora, neste exemplo da técnica como uma forma adjuvante à cirurgia, temos este relato de caso no tratamento de um tumor de bainha de nervo periférico em uma cadela. Na imagem A, podemos ver o tumor de tamanho considerável indicado pela seta. Na imagem B, o mesmo tumor é mostrado em uma imagem radiográfica, a qual indicou que não havia acometimento ósseo pelo tumor. Desta forma, o tratamento utilizado foi a ressecção cirúrgica do tumor com margem de segurança reduzida e a aplicação da eletroquimioterapia no leito cirúrgico, e podemos observar na imagem C. A imagem D, podemos observar a região da cirurgia após 15 dias de tratamento sem sinais de recidivas. Esta paciente foi acompanhada durante meses e até então estava livre da doença. A eletroquimioterapia é uma técnica relativamente nova. No Brasil, está em plena disseminação na medicina veterinária. Entretanto, ainda não é utilizada na medicina humana, como já ocorre em diversos países, como Estados Unidos, países da Europa e Japão, por exemplo. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo e pedir para que coloquem suas dúvidas nos comentários abaixo, pois eu terei uma grande honra em responder a todas elas. Peço também que curtam o vídeo e que compartilhem com seus colegas. Divulgar a ciência também é ajudar a salvar vidas. Até mais!